Teve um momento na terça-feira da terça-feira santa, né, que foi praticamente dia 30, eu acho, do 3, que o ano de 2021, eu acredito que tenha sido a quaresma, né, a Semana Santa foi em março. Eu acho que foi no dia 30 do 3, que era numa terça-feira. Eu fui fazer um exame, né, na rua. E quando eu saí desse exame, eu não tinha como chamar o Uber, nem ligar para o meu marido me buscar. Meu telefone descarregou totalmente. É o agir de Deus, né, na vida da gente. E eu fui para me pegar um ônibus ali numa rua, né, na Padre Eutiquio. Estava ali próximo. Quando eu cheguei para me sair da Rua dos 48 para me ir para Padre Eutiquio, eu dobrei olhando para uma vitrine lá de uma loja bem na frente do shopping Pátio Belém. Eu olhando para lá, de repente eu senti uma força. Mas no terço da madrugada, que eu estava fazendo o terço de madrugada, 4 horas da manhã, no terço eu chorava muito, né? Que eu estava pedindo para restaurar o meu matrimônio, restauração do meu filho, a minha família. Então eu chorava muito, pedia muito que Deus pudesse transformar. Então, um dos meus propósitos era acordar 4 horas da manhã para a restauração do meu matrimônio. E nesse dia, na terça-feira, o Frei falou assim que naquele momento, num dos textos, eu acho que foi no terceiro terço, ele falou que tinha uma mulher que estava de joelho, chorando muito, e eu estava de joelho, chorando muito, e que ela precisava perdoar o pai. E eu, claro que não foi para mim, porque eu não estava rezando por isso, né? Uhum. Só era para que ela precisava perdoar o pai, ela precisava pedir perdão ao pai dela, e que naquele momento era para ela fazer, e que ele ia falando e que era para a pessoa fazer, né? Para a mulher fazer, pedindo perdão ao pai. Se o pai dessa pessoa já tivesse morto, se ela não soubesse, ou então, mas que naquele momento ela podia fazer, pedir perdão aí. E eu chorando muito, ainda questionei a Deus, eu falei, Senhor, não é para mim, porque eu não tenho nada para perdoar o meu pai. Eu nem convivi com ele, nem o conheço. Sentias um pouco de indiferença, né, sobre aquela É, situação, porque já era muito tempo. justamente. E também, assim, a figura masculina na minha vida sempre foi uma lacuna. Eu nunca tive. Nunca tive. Mas eu achava que eu não precisava. Só que alguns comportamentos meus, principalmente com o meu marido, era busca disso, né? E eu não percebia, achava que não. Então eu tinha isso por uma falta que era lá do meu pai. Então no momento do texto eu insisti falando para Deus que não era para mim. Continuei lá. Quando ele mandava falar, eu falava que eu queria que restaurasse meu matrimônio, né? Que Deus restaurasse a vida do meu filho, que protegesse a minha família, minha casa, e eu lá, rezando. Aí teve uma hora que ele disse assim: olha, por mais que você não queira, mas você precisa fazer. Fale, perdoe seu pai. Você precisa perdoar. E aí eu disse: Senhor, se eu tenho que perdoar, então eu te perdoo, pai. Pronunciei o nome dele, disse que eu perdoava naquele momento. E terminei o texto, fui fazer o meu exame, né, como eu falei. Saí, fui fazer minha atividade física e depois eu fui fazer o meu exame. Mas eu fiquei com aquela imagem, com aquela voz, né? Perdoe seu pai, perdoe seu pai. E aí, muitas das vezes, eu fiquei perguntando, será que eu perdoei mesmo de verdade? O que é perdão? Eu estava pedindo perdão para alguém e eu tinha que pedir Você perdão para o estava meu pai. pedindo para ser perdoada Eu estava pedindo para ser e, perdoada e não tinha e não perdoado. tinha perdoado, e Deus estava ali me falando. Então, assim, todas as vezes que eu olhava para o meu marido, mas você me perdoou mesmo? Você me perdoa? Aí ele toda vez ele falava para mim, você ainda está fazendo alguma coisa de errado? Não, não tô. Então por que você? Eu já lhe disse que eu já lhe perdoei. Mas assim, tanta dúvida, sabe, sobre o perdão. E aí foi que eu precisei fazer um exame, e na volta desse exame eu fiquei sem celular, e aí fui para procurar um ponto de táxi, um ponto de ônibus, sei lá, sacar um dinheiro para mim, porque eu não tinha como chamar Uber nem nada. E aí eu ia de ônibus e eu tive um momento
que quando eu cheguei nessa rua, como se alguém tivesse pego no meu braço e virado meu braço, meu rosto, para que eu visse para frente do shopping. E aí ia passando um homem ali na faixa de pedestre. Quando eu olhei assim, eu falei, nossa, meu pai. E veio logo o terço. Falei, caramba, olha, eu perdoei ele hoje. Pelo menos eu pedi perdão, né, para ele. Aí eu falei, ai, que bacana, que aí eu já pedi perdão para ele, não preciso falar com ele, porque lembra? Eu jurei que quando eu encontrasse, eu ia virar a cara e atravessar de rua. Já perdoei, mas não quero perto. Não quero perto. Ah, não, eu perdoo. Ah, te perdoei, mas tu longe de mim. Perdoei, mas fique distante. Justamente. E aí mas Deus, ele sabia o que eu precisava, né? Ele sabia o que cada passo ia acontecer na minha vida. E graças a Deus, tá, que ele não deixou eu saber de tudo, porque senão eu já tinha estragado a metade do que ele quer. É isso que eu digo, né? A gente precisa que, Senhor, não deixe que eu saiba. Porque senão tu sabe, não me dá. Deus sabe tudo o que acontece, que vai acontecer na nossa vida, mas se Ele deixar a gente saber, provavelmente a gente vai estragar. Com certeza. Então, por isso tem que ser aos pouquinhos. E aí eu tentei não falar, mas aí eu fui andando para a mesma direção dele. E, de repente, eu estava bem próximo. Ele já estava andando, já estava saindo de perto do shopping. E eu cheguei mais próximo dele, e minha mão foi no ombro dele. E ele virou assim. Ele é mais baixo que eu. Aí ele virou e disse assim... Eu falei para ele assim, oi, tudo bem? O senhor lembra de mim? E ele, com um olhar e algo que eu nunca tinha visto, e talvez fosse algo que eu sempre quis, né? Talvez não, foi algo que eu sempre quis. Ele virou para mim e disse assim, como não lembrar da minha menina? Que lindo. O Espírito Santo tocou o coração dele também. E aí eu disse assim, como não lembrar da minha menina? Então o senhor lembra de mim? Ele falou, lembro. E aí, como você está? E a gente começou a conversar. Então foram mais de 2h30 a gente falando no meio de uma rua movimentadíssima, onde, graças a Deus, Deus, ele sabe tudo, ele preparou aquele encontro. E de lá nós conversamos, e eu nunca imaginei que eu precisava ouvir do meu pai o que eu ouvi, né? São poucas pessoas que sabem disso, agora muitas já vão saber, né? Mas pouca pessoa sabe desse momento, porque eu ainda me emociono, porque naquele momento das minhas orações, das minhas coisas, sabe? Eu fico emocionada com o amor que Deus tem por mim. Porque eu só queria, de verdade, só restaurar meu matrimônio. Mas Deus, ele é tão perfeito que ele queria primeiro restaurar minha alma. Sim. Ele me mostrou de uma forma, olha, eu vou restaurar teu matrimônio, sim. Mas eu preciso primeiro que você seja restaurado. Primeiro você. Sim. Primeiro você. E eu preciso que você se perdoe. Eu preciso que você entenda o seu verdadeiro valor. E hoje eu falo que não é sobre o momento que eu tive com o meu pai. Não é sobre o meu matrimônio que eu estou tendo. É sobre eu. É sobre o meu relacionamento com Deus.